Oração virtual. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. O amor de Deus, a graça de Maria no teu coração. Oração virtual. Que Deus, desde já, derrame o amor pleno na tua vida, com intimidade, com graça e muita paz no teu coração. Oração virtual, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Oração virtual. Bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé. Vamos acordar. Não, mas mudei de ideia. Fique de pé. Se espreguice assim, ó. Se estica. Conhece os seus pés. Valente, levanta. Eu vou falar 1h30 antes. Levanta. Ficar. Quem está sentado ali, quem é? É o Jefferson. Bora, se espreguiça aí, vai, estica o braço, né? Dá um abraço aí na irmã antes. Dá uma coxa aí na irmã. Pronto, vai. Pronto. Agora senta. Senta. Tô brincando. Vou falar 1h30 não. Só fala meia hora, não sei, só deixa eu falar meia hora. Então, bom dia. Me deram uma incumbência de partilhar com vocês hoje sobre perseverança no chamado que Deus nos fez. Não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, não, mas me chamaram e eu estou aqui para falar. Então, assim, ontem, a comadre Lígia falou sobre o chamado. Você recebeu um chamado. Eu estava ali sentada e eu escutava, eu me lembrava de umas cantigas das antigas, que diz assim: se ouvires a voz de Deus, não sei nem se é uma música assim, chamando sem cessar, mas se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar ou mandando esperar, né? Porque às vezes diz assim, espera, não é hora não. Aí vem a parte principal. A decisão é sua. Então, se nós estamos aqui, é porque nós nos decidimos. Decidimos por quem? Por Deus. Nós nos decidimos pela melhor parte. Nós nos decidimos pelo nosso amado, pelo nosso bocheiro, pela nossa força. Então, hoje, quando eu rezava, eu pedi assim a Nosso Senhor que fosse me dizendo o que eu deveria falar para vocês, por onde é que eu deveria ir. E Nosso Senhor, como Ele não decepciona, Ele disse assim: hoje tu vai te acordar um pouco mais cedo do que de costume, e eu vou te dizendo como é. E Nosso Senhor, Ele foi colocando as cartas de São Paulo. Enquanto mais eu folheava as cartas de São Paulo, mais eu ia lendo, mais eu ia dizendo: Senhor, tu é fiel. E em cima das cartas de São Paulo, eu fui tentando fazer assim um cronograma para a gente falar sobre perseverança. Então, eu queria que você começasse lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, lá no capítulo 7. Se você tiver dificuldade de encontrar, você pode até anotar para depois você ir em casa e ir olhando essas passagens. 1 Coríntios,
lá no capítulo 7, lá no versículo 17. O título diz assim: cada um no estado em que Deus o chamou. Quanto ao mais, que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou. É o que recomendo a todas as igrejas. O que era circunciso, quando foi chamado à fé, não dissimule a sua circuncisão. Quem era incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão de nada vale, e a incircuncisão de nada vale. O que importa, o que está escrito aí? O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Então, meu irmão, você foi chamado. Isso é fato. Nosso Senhor não quis saber se você era jovem, se você era de mais idade, solteiro, letrado, não letrado. Nosso Senhor não quis saber disso, Ele te chamou. Ele não quer saber, Ele não quis saber se você era pecador, menos pecador, depravado. Ele não queria saber, Ele te chamou. E o mais importante de tudo isso, que Ele te chamou e você ouviu esse chamado. Uns escutam rapidamente o chamado de Deus. Nosso Senhor chama primeiro pelo amor. A gente escuta logo. Alguns escutam logo. Outros não. São meio surdos, né? Demoram. Às vezes precisa a dor para ouvir o chamado de Deus. Mas o importante é que ouviu o chamado de Deus. Então não importa em que estado você está, o jeito que você foi chamado, não importa. O importante de tudo isso é a observância dos mandamentos de Deus. Ainda no capítulo 7, lá no versículo 21, continuando, diz assim: eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes com isso. Mesmo que possas tornar-te livre, antes, cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Aproveita esse chamado de Deus. Porque para Deus ter te chamado, para Deus ter me chamado, eu não sou um qualquer. Eu não sou um Zé Doidinho. Eu sou um amado. Eu sou um escolhido. Você é um escolhido. Deus te chamou. Então aproveita esse chamado. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre, entre aspas, por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprado. Por alto preço fostes comprado. Não vos tornei escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando Deus te chamou. Então a gente achava que era livre, que era feliz antes do chamado, de escutar o chamado de Deus. Hoje às vezes a gente diz assim: mas eu sou muito presa, pois eu prefiro a escravidão, entre aspas, de servir a Deus, de buscar a Deus, de estar em Deus, do que a liberdade que o mundo oferece. Uma liberdade passageira, que, como dizia o salmo de hoje, não deleita o nosso coração, não nos enche de alegria, não nos enche de paz. É preferível estar preso em Deus, entre aspas, porque enquanto mais eu me prendo a Deus, enquanto mais eu busco a Deus, enquanto mais eu digo sim para Deus, mais livre nós seremos. Amém? Amém. Bom, então, uma vez chamados, temos que corresponder a esse chamado. Temos que fazer de tudo para corresponder. Temos que nos esforçar para corresponder a esse chamado. Deus, Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos feitos do barro. Um barro muito sem futuro. Que se não fosse o Espírito Santo dele, a gente não fazia nada. Então Deus, Ele nos conhece. Mas Ele nos deu esse Espírito Santo que nos faz a cada dia nos esforçarmos
para continuar nos caminhos do Senhor. Porque nós, com as nossas próprias forças, há muito tempo, nós não estaríamos mais aqui. Há muito tempo nós teríamos desistido. Teríamos ido buscar outros mares, outras coisas, achando que era melhor. Mas pela força do Espírito Santo de Deus, a gente continua. A gente está perseverando. Vai lá para Filipenses 2. Vamos lá? É só ir passando a folha. Filipenses, encontrou? Filipenses 2, página 1504, para facilitar a sua vida. 1504. Lá no versículo 12. 12. Perseverança no esforço pela perfeição. Fomos chamados. Você não tem mais para onde correr. Você disse sim. E seu sim, meu irmão, o meu sim a Deus, ele tem que ser irrevogável. Tem que ser um sim de macho. Um sim de fêmea. Não é aquele sim fuenga, não, tá? Desculpa por palavreado. Que eu digo sim hoje e amanhã eu não sei se eu vou dizer sim. Nosso sim tem que ser um sim do cabra da peste. Tem que ser verdadeiro. Então, uma vez dito sim, como diz aí o povo, perdeu o playboy. Isso é de Deus, não tem mais para onde correr. Então, uma vez chamados, temos que corresponder a esse chamado. Temos que nos esforçar pela perfeição. Então, vamos lá. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Não só como quando eu estava entre vós em São Paulo, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, a sua misericórdia, realiza em nós o querer e o executar. Quantas vezes você já se pegou dizendo assim: Senhor, para que tu me chamou? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada. Para que você me chamou? Já se pegou pensando nisso? Ou não? Já. Mas se Deus te chamou, meu irmão, alguma coisa tu tem para dar para Deus. Se você ainda não deu, ou você ainda não descobriu qual é o teu dom, ou você já descobriu e não quer colocar para fora. Mas assim, Deus, ele nos chamou e nós temos um potencial. Então não adianta você ter medo, porque é Deus que realiza em nós o seu querer e o seu executar. Então, se ele me chamou, eu tenho que me esforçar para viver essa perfeição, para desempenhar bem o meu papel de filho, para desempenhar bem o meu papel de cristão. Eu tenho que perseverar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que venha me dizer como fazer para agradar ao coração de Deus. Ainda no capítulo 2 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Para que Deus te chamou, meu irmão? Para você ser luzeiro neste mundão. Aquilo que eu dizia ontem: não vos conformeis com o mundo, mas conformai-vos em Jesus, nosso Salvador. Então foi para isso que Deus te chamou. É para isso que você tem que perseverar, para você ser luzeiro, para você ser luz, principalmente lá nas trevas da sua casa. Principalmente para ser luz nas trevas da sua casa.
para ser luz nas trevas daquele que está do seu lado e que ainda não ouviu o chamado de Deus. Bendito seja Deus, porque você ouviu esse chamado. Então foi para isso que Deus nos chamou. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que perseverar. Porque Deus me deu esse objetivo, Deus me deu este comando. Lúcia, tu vai ser luz nas trevas deste mundo. Gente, não é pouca coisa, não. Você vale muito mais do que a Enel. Você está pensando que é pouca coisa? Não. Pois aí, é porque ela vive, né? Cadê o um? Vamos está aqui o outro. Então, assim, nós somos, né, agraciados, porque Deus confia a nós ser luzeiro. Umas coitadas dessas, né? Mas assim, temos que fazer as coisas sem murmurar, sabendo que Deus nos chamou a ser luz, né? A ostentar a palavra da vida. Gente, nós somos convidados a ostentar a palavra da vida, a falar de Deus a quem ainda não conhece, a levar a palavra de Deus àqueles que estão sofrendo. Por isso eu tenho que perseverar, né? É por isso que eu tenho que perseverar, é por isso que eu tenho que escutar cada dia esse chamado de Deus. O meu sim de ontem não serve para hoje. O meu sim de hoje não vai servir para amanhã. Meu sim tem que ser o de hoje. Senhor, eis-me aqui. Por cima de pau e pedra, por cima de todos os obstáculos, Senhor, eis-me aqui. Como é que você vai saber? Se eu ver, você está me desmorando, você vai se embora. Você vai me deixar aqui, assim, não vai me ouvir mais não. Seu bem, estou sem moral. Estou brincando, gente, estou brincando. Aí em paz. Então vamos lá, tchau, seu bem. Então vamos lá. Que horas são? 11h10. Bom, então, uma vez chamados, temos que nos esforçar para corresponder, lá no Filipenses 12-16, né? Mas acontece que, às vezes a gente diz assim, o que é que eu tenho feito para agradar ao coração de Deus? O que é que eu tenho feito para agradar esse coração de Deus? Qual tem sido a minha luta para perseverar todo dia? Uma das coisas que nós temos que colocar na nossa cabeça é que hoje eu não posso cometer o pecado de ontem. Por hoje, como diz o rapaz da canção nova, o nome dele, o Dunga, por hoje, não. Então uma das coisas que a gente tem que ter dentro de nós é isso. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou rezar mais do que ontem. Eu vou amar mais do que ontem. Se eu tenho na minha mente isso todos os dias, meus irmãos, com certeza, o meu caminho, o seu caminho vai ser o caminho da santidade. Agora, se eu pensar assim, ontem eu rezei muito, hoje eu vou rezar pouco. Ou então, ontem eu rezei pouco, hoje eu vou rezar só mais ou menos. Não. Quando nós acordamos de manhã, nós temos que abrir os olhos e dizer, Senhor, mais um dia. Assim que eu digo para nosso Senhor. Senhor, mais um dia. Hoje, Senhor, dai-me a graça de ser melhor do que ontem. De rezar mais do que ontem, de amar mais do que ontem. De ser tua mais do que ontem. Então, ainda na carta aí aos Filipenses, vamos dar mais aqui uma voltinha. Lá no versículo 4. Não, capítulo 3, lá no versículo 4. Na mesma página que você está. Filipenses, nós estávamos no 2, a gente vai para o 3. Lá no versículo 4. O que Paulo fez por Cristo. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Ai de nós se confiássemos na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possuo eu, de São Paulo.
circuncidado no 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Isso é São Paulo dizendo tudo que ele fez, as coisas erradas que ele fez. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Isso não era errado. Não, algumas coisas lá no começo aqui. Não. Ele não perseguia. Sim, não, mas quando ele diz assim, quando ele vai dizer da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, não tem nada de erro disso aí. Sim, o erro está bem aqui, né? O que ele vai dizer é que tinha coisa muito maior do que isso. Pronto. Desculpa. Então, mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas essas coisas. Então, o ponto principal, reconhecer Jesus como nosso bem supremo. É esse o nosso caminho de perseverança. Assim como São Paulo, que achou que tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que ele fazia, para ele era esterco, ele reconheceu Jesus como seu bem supremo. Então, meu irmão, para nós perseverarmos, para nós chegarmos um dia a estarmos frente a frente com o nosso Senhor, a chegarmos na santidade, chegarmos ao céu, arrastando conosco os nossos, é preciso que a gente tenha em mente isso. Jesus é o nosso bem supremo. Não existe nada mais importante do que Jesus. E ele vai dando algumas ordens aqui. Ele diz assim: por ele tudo desprezei, e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Eu até grifei a palavra desprezei e estar com ele. Quantas coisas, meus irmãos, nós precisamos renunciar para estar com o Senhor? Quantas coisas nós temos que considerar como esterco para estar com Jesus? Para fazer dele o nosso bem supremo. É isso que tem que alimentar a nossa alma. Saber que Jesus é o nosso bem supremo. E ele continua: não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Qual tem sido dentro de nós esse anseio pelo conhecimento de Jesus? Como tem estado em nós essa ansiedade de rezar, né? De estar ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer, de calar muitas vezes para ouvir a Deus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não ouvimos a Deus porque nós falamos demais. Como dizia o Araújo, a gente tem pressa demais. A gente vai rezar olhando para o relógio. A gente vai ler a palavra olhando para o relógio. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos que Deus tem que ser o nosso bem supremo, que Jesus tem que ser o nosso bem supremo. A gente fica ansiosa por outras coisas. A nossa ansiedade muitas vezes é por outras coisas, menos para estar diante de Deus, ouvindo, né? Prescrutando aquilo que Ele quer nos dizer. Quando a gente começou a nossa primeira experiência com Deus, a gente ouvia Deus falar em tudo, no gado que passava, no carro que apitava, na folha que balançava, tudo a gente ouvia Deus. Aí o tempo vai passando, a gente vai ficando assim endurecido, a gente não vai mais ouvindo a Deus. Por quê? Porque nós estamos nos enchendo de outras coisas. Nós estamos buscando outras coisas, nós estamos esquecendo que Jesus é o nosso bem supremo. Lá no versículo 12 diz assim: não pretendo dizer, diz São Paulo,
que já alcancei esta meta, que já cheguei à perfeição, mas eu me empenho em conquistá-la. Nós temos que nos empenhar em conquistar essa salvação, essa perseverança, esse amor de, assim, por Deus, essa, como é que eu vou dizer, não é nem paixão não, né? Porque paixão passa, mas é amor mesmo, esse amor concreto, né? Por Deus. Consciente de não tê-lo ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que me resta. Não me importa o ontem, o que me importa é o hoje. Hoje eu tenho que me decidir a me atirar, a persistir, a buscar esse alvo, que é a minha perseverança em Deus. Eu tenho que colocar nisso todo o meu afeto, porque, meus irmãos, o que importa é prosseguir. Eu não posso nadar e morrer no seco. Eu caminhar 10 anos, 17 anos, 20 anos e chegar uma época e dizer não dá mais. O que importa é eu seguir, eu ir de encontro à minha meta. Qual é a nossa meta? Qual é a sua meta, meu irmão, hoje? Qual é a sua meta? Me responda. Não é o céu? Não é a santidade? Ou não? Meu irmão, se a sua meta é essa, se o seu desejo é esse, não tem outro caminho. Você tem que prosseguir decididamente, se decida. Nós temos que nos decidir. Então, reconhecer Jesus como o nosso bem supremo. Colossenses. Vamos lá, Colossenses 3. Colossenses 3. Como eleitos de Deus, nós somos eleitos, amados, santos por Deus. Então só nos resta, para perseverar nos caminhos de Deus, buscar as coisas do alto. Foi uma pregação que eu ouvi do Padre Léo, assim, que me marcou muito, né? Buscar as coisas do alto. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos voltados para o alto, mesmo neste mundo, nós temos 99,9% de chance de perseverarmos até o fim. Quando nós tirarmos o nosso olhar do alto, das coisas do alto, quando nós começarmos a achar que tem outras coisas que nos fazem felizes, a gente tem grande chance de parar no meio do caminho. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tens de terreno. Versículo 8. Deixai de lado todas essas coisas. Aí ele vai dizer: ira, aminosidade, maledicência, maldade. Ele vai dando uma lista de coisas que nós gostamos de guardar como nossos brinquedos prediletos. Temos que nos afeiçoar às coisas de Deus. E lá no versículo 12, olha o que é que ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos. Olha, Luizinho, o que o Senhor diz para ti? Eleito de Deus, santo e querido. Revesti-vos de estranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura
e paciência. Meus irmãos, nós somos queridos, amados, chamados por Deus. Então, o que mais eu posso dar a Deus em troca de tanto amor, de tanta misericórdia, de tanta bondade? O meu sim de cada dia. A gente pede muito a Nosso Senhor o pão nosso de cada dia. A gente vai pedir agora a Nosso Senhor todo dia o nosso sim de cada dia. Dai-me, Jesus, a graça do sim de cada dia. Que nunca saia do meu coração, da minha mente, que eu sou eleita, santa e querida por Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que perseverar. Nós temos que buscar estar todos os dias na presença de Deus. E para você perseverar, já foi dito várias vezes, sem sacramentos, sem leitura da palavra, nós não vamos muito longe. Sem oração pessoal, nós não vamos. São coisas fundamentais para a vida do cristão perseverar nos caminhos de Deus. Um complementa o outro. Mas tem época que a gente está meio vacilando. Reza pouco, mas em compensação está lá nos sacramentos. É uma coisa nos sustentando, uma coisa complementa a outra. Louvado seja Deus quando eu posso abrir a boca e dizer: estou nos sacramentos, estou na vivência da minha oração pessoal, da leitura da palavra, do conhecimento de Deus. Mas nós não podemos, meus irmãos, desistir. Quantos estão aí fora, esperando o nosso testemunho, esperando a nossa perseverança, contando com a nossa perseverança? Porque você sabe que Deus é fiel. Persevere para você ver. Persevere para você ver a graça acontecer na sua vida e na vida dos seus. Às vezes a gente fica meio triste porque diz assim: pode até ser que eu aqui na terra não consiga ver a salvação dos meus, a conversão dos meus. Pode até ser que eu não veja, mas não importa. Se eu já estiver indo para o céu, já estiver lá com o Nosso Senhor, de lá eu olhar lá de cima para baixo, e eu ver a obra de Deus acontecer, já valeu a pena. Então nós não podemos desistir, não podemos perseverar. E quando você estiver com a sua chama se apagando, quando você estiver com a sua velhinha quase se apagando, né? Clame o Espírito Santo. É isso que São Paulo diz para nós. Reavivar a chama. Reaviva a chama. Quando você estiver quase caindo, chama pelo teu irmão. Clama, pede teu irmão para orar por ti, para interceder por ti. Às vezes eu escuto pessoas dizer assim: eu não vou para o grupo de oração, eu não vou para tal lugar porque eu não estou fiel. Meu irmão, enquanto mais infiéis nós estamos, mais necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da presença de Deus. Enquanto mais infiéis, mais nós temos que buscar a Deus. Porque você sabe ou não em quem você pôs a sua confiança? Quem foi que você pôs a sua confiança? Pronto. Se você sabe em quem você colocou a sua confiança, meu irmão, a sua caminhada não é em vão. Vamos lá para 2 Timóteo. Estou terminando. Falta só 1 minuto. 2 Timóteo. Lá no capítulo 1. Exortação à perseverança. Lá no versículo 6. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos.
Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Está fraco na caminhada? Está achando que não vai aguentar? Pede ao Senhor para te arrastar, nem que seja pelos teus cabelos. Toma posse desse espírito de fortaleza que Deus te deu. Mas não fica para trás. Não desiste. Pede ao Espírito Santo que sopre essa chama para reavivar esse desejo, esse primeiro amor, essa busca de santidade, esse desejo, meu irmão, de ser toda inteiramente de Deus. Está fraco? Pede o Espírito Santo. É assim que dizia o padre Lira. Está fraco? Não está aguentando? Está achando que está pesado o fardo? Chama o Espírito Santo, clama, perturba. Que eu garanto, meu irmão, que nem seja arrastado pelos cabelos, aí você não fica para trás. Agora, se você disser, não, eu vou ficar aqui, né, de boca escancarada, esperando a morte chegar, você vai morrer. E não é para o céu que você vai não, viu? Agora eu vou terminar mesmo. Vira a folha assim. Vamos lá. Ainda no capítulo 1, diz assim, lá no versículo 12. É esse o motivo porque estou sofrendo assim, diz São Paulo, mas não me queixo. Quem aqui não passa por situações difíceis? Quem aqui não já pensou assim? Depois que eu comecei a buscar a Deus, depois que eu ouvi o chamado de Deus, menino, o negócio desarrumou. Tem dia que o negócio está pegando fogo. Tem dia que eu digo assim, Senhor, você tem certeza? Não é assim que a gente pensa? Senhor, e quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Né? E quanto mais eu rezo, mais o negócio se desarruma. Aí a gente fala que nem São Paulo. Mas eu não me queixo não, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. E estou certo que Ele é assaz poderoso, Ele é muito poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 14. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Tem dificuldades, meu irmão, no teu ministério? Tem dificuldades na tua caminhada? Tem dificuldades na tua família? Tem mala sem alça na tua casa, não tem que arrastar? Tem? Que nem rodinha, não tem? Tem dificuldade no teu trabalho, aquele patrão que enche teu saco? Aquele teu colega de trabalho que quer puxar teu tapete? Aquele vizinho que enche o teu pacovar, enche o teu saco? Parece que enquanto mais você reza, mais a criatura te perturba. Na sua casa tem aquele que diz assim, e é porque reza. Imagina se não rezasse. Lá em casa o pessoal diz assim, em casa é com a cara de bicho, mas chega na comunidade é todo tempo achando graça. Eu escuto isso diariamente lá em casa. Escuto. Até meu marido está aqui, né? Até meu marido diz assim, ele diz isso. Não se preocupe não que seu mau humor acaba já. Aí para a igreja, para a comunidade, e acaba mesmo. Então assim, temos dificuldades, sabe? Você não tem noção, meu irmão. Partilhando aqui para vocês. Quando meu marido fazia parte da vocação, eu tinha algumas dificuldades de caminhar, mas não eram tantas, né? Porque assim, eu levava assim comigo, né? Não era arrastando não, porque estava assim do meu lado, assim, estava assim, né? O braço, aí eu ia mais cedo, né? Aí ele decidiu não fazer mais parte da vocação, ele apenas faz parte da comunidade Maranatá. Então assim, hoje,
Eu passo por sérias dificuldades, assim, entre aspas, de ter que ser fiel. Conflitos. Como, por exemplo, reunião de novo. Você não está achando que tem muita reunião, não? Como, por exemplo, o conselho não pode se encontrar. Quando ele vê alguém do conselho, ele já sai puxando. Ele diz assim, conselho se encontrou, tem reunião. Às vezes ele diz assim, Evandro, eu vou para a missa, mas você vem só para casa, porque eu vou ficar na reunião lá na igreja. Você não acha não que além das reuniões da comunidade, você ainda arruma reuniões na igreja? Aí eu digo, meu filho, a igreja é mais importante do que a comunidade. É? Eu disse, ó, a igreja é mais importante do que a comunidade. Só que eu não vou entrar em conflito com ele, não vou bater boca com sua bestada. Porque se eu for bater boca com ele, ele manda em mim, né? É meu marido. Se eu for bater boca com ele, ele vai dizer assim, ó, pois você não vai. Aí o negócio vai pegar fogo, né? Porque ele vai me proibir, eu não sei se eu vou obedecer, aí vai dar um nó na minha cabeça, aí eu prefiro calar. E olha, eu tenho me dado bem. Você não tem noção como eu tenho me dado bem. Porque assim, quando ele começa a falar, eu só faço, ó, fico caladinho. Quando ele me procura, ó, eu dou uma rinha. Às vezes eu convido ele para vir para a adoração comigo às 4 da manhã. Por mim, toda quarta-feira eu viria às 4 da manhã. Mas eu sou sincera, às vezes eu tenho vergonha de incomodar. Porque assim, eu tenho um marido que conhece a Deus e muitas vezes eu preciso estar apelando, né, aos outros para vir para a vigília das 4 da manhã. Aí, cedo da noite, eu digo assim, bora bem para a adoração às 4 da manhã. Aí ele diz assim, não sei, né? As coisas. Aí quando ele diz isso, eu já sei que ele não vem. Aí eu saio atrás do povo, né? Eu acho que de madrugada, quando ele me procura, é o lugar mais limpo. Quando ele acorda, eu já venho chegando. Então assim, eu tenho silenciado, eu tenho me dado bem. Oi. Pois é. Aí eu digo assim, vá para casa, vá dormir, quando terminar a reunião lá, eu peço para você me buscar. Gente, olha, há um tempo atrás, quando eu dizia assim, hoje é domingo, eu não vou para o Salgado, porque eu tenho compromisso. Olha, era o Natanael de um lado, o Evandro do outro e a Lorena na retaguarda. Porque a Lorena, ela, assim, ela sabe, né? Assim, acho que ela entende. Ela entende. Ela ficava só na dela. Era o Natanael bombardeando de um lado, o Evandro do outro. Não, é porque é a comunidade. Não, porque não sei o que, não sei o quê. Né? Aí, eu só me restava o quê? Rezar. No começo ele ia, quando terminava o meu compromisso, eu pegava a motinha e me mandava. Hoje não. Quando ele sabe que tem compromisso na comunidade, comigo, ele já diz assim, não, acho que na semana que vai de Salgado não, para você ter um compromisso. Eu digo, ó, salvou. Ele já estava dizendo que domingo, eu não sei, eu fui Salgado fazendo não sei o que. Eu disse, não, você não está esquecendo que tem um seminário? Ah, sim, tem um seminário. Mas isso que eu tenho conseguido é pelas minhas próprias forças? É não, gente. É pedindo a Nosso Senhor que me ajude. Porque se eu já caminhei até aqui, eu não quero desistir. Eu não posso desistir. Eu não posso. Eu tenho que lutar. E esse tem que ser o nosso compromisso todos os dias, a nossa luta todos os dias. Eu estou falando assim, eu não estou falando mal do meu marido, não, porque assim, é uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa. Foi o José que Nosso Senhor me deu. De verdade. De verdade. Para você chegar com ele no céu. Porque olha, nesse mundo que a gente vive, que eu vivia há... Quantos anos eu fiz casada, hein? Foi tanto, hein? Não, tô falando sério. Eu casei em 89. Pronto. Ela casa eu vou fazer 5 sabe. anos de casado. Meu irmão, olha, Nosso Senhor foi muito bom comigo.
Nosso Senhor me deu um homem temente a Deus. É um homem que nunca me fez sofrer. Nunca. Né? Um homem que sempre foi fiel a mim. Tem lá as coisas dele, eu também tenho as minhas, né? Ele me aguenta, eu aguento ele. Mas assim, eu dizia ontem e eu sempre digo para nosso Senhor: Senhor, obrigada. Obrigada pela família que você me deu. Porque eu tinha muito medo de me casar com uma pessoa que me fizesse sofrer. Eu tinha muito medo de ter filhos que eu não soubesse educar. E olha, 31 anos, quase 31 anos de casado, 2 filhos ajustados, louvado seja Deus. Um marido ajustado, né? Algumas dificuldades, mas isso é de praxe. Então, o que mais eu posso dar para Deus, meu irmão, a não ser o meu sim? O que mais eu posso dar para Deus, a não ser o meu melhor? E olha que eu estou longe de dar o meu melhor. Eu estou longe de ser realmente fiel, né? Daquelas mesmo de dar alma, de dar o sangue. Mas eu chego lá, né? Antes de eu completar os 100 anos de idade, eu chego lá. E eu não sei mais nem onde é que eu estava. Então, só para a gente terminar, diz assim: Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo, o que de mim ouvistes, lá no capítulo 2, no 2 Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir a outros. Suporta os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios de vida civil, se quer agradar aquele que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Então, assim, feche os teus olhos e, diante de tudo isso que eu falei, de tudo isso que Deus colocou na minha boca, que o Espírito Santo colocou na minha boca para te dizer, pede a Deus a graça de perseverar, meu irmão. Fácil não é. Quer facilidade? Você sentar na geleia. Mas assim, pede a Deus a graça de ser esse lavrador, para trabalhar com afinco, para preparar no céu a tua morada, a morada dos teus. Não desiste, meu irmão. Não desiste. Se nós encontramos dificuldades buscando a Deus, imagine sem Ele. Se nós encontramos dificuldades na comunidade, no meio dos irmãos, no abraço dos irmãos, imagine longe disso. Imagina hoje a tua vida sem Deus. Imagina aí. Você sem Deus, sem a comunidade fechou as portas, acabou a vocação, só na tua vidinha, no teu trabalho, na tua santa missa. Imagina a tua vida. Não tem muita graça não, né? Então pede a Deus a graça de perseverar. Pede a Deus a graça, meu irmão, de nunca desistir. De olhar para o irmão com um olhar de misericórdia. De olhar para essa obra como um caminho que Deus encontrou para te levar para a santidade. Pede a Deus a graça de amá-lo com todas as tuas forças. Pede a Deus a graça de um coração grato.
Onde nós poderíamos estar agora, se não fosse a misericórdia de Deus? Então, qual é a resposta que eu posso dar a Deus, meu irmão, a não ser o meu sim de cada dia? Faça dessa canção a sua oração. Abra o seu coração para Deus agora. E se no teu coração apareceu algum desejo de desistir, de ir para outros caminhos, para outro lugar, pede a Deus agora que tire do teu coração esse desejo. Mas que cada vez mais seja sedimentado em ti esse amor, essa escolha, essa predileção de Deus por você. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. Há um lugar que atrai meu coração, que faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração. Na sala do trono. Na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou. E a descer do monte, Agraciado eu o santo altar. vou. O santo altar, Realeza, presença do Senhor, me leva levam a ir a Ele. Diga para o nosso Senhor agora: eu vou. Quem impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé, eu vou. E crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. e já não Já importa não importa o o grau, grau a que eu cheguei, eu vou eu vou seguir decididamente decididamente amar. eu vou. Meu irmão, quem pode te impedir de ser fiel? Ninguém pode te impedir de estar em Deus, porque você já é de Deus. Ninguém pode te tomar de Deus. A força Ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou. Eu E crendo levarei crendo levarei os teus, meu irmão, a tua a família, os teus pais, os teus irmãos, teu esposo, os teus filhos. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente amado Rei. E pede a nosso Senhor agora a graça de nunca desistir, mas de seguir decididamente. E eu queria aqui chamar a Silvia